Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você sabe nós vamos tornar a matemática cada vez mais Melzinho na Chupeta. E hoje, pessoal, eu trouxe uma aula especial para vocês sobre matemática básica, porém matemática básica na geometria. Nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos, quais são os ângulos que você deve saber para as suas principais provas de vestibular mais Enem, incluindo aquela tua provinha do colégio, aquela super revisão escolar, ok? Então me acompanhe e vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, se alguém perguntar para vocês o que é um ângulo, não que você tenha que saber, pessoal, a definição de ângulo, mas é muito importante para que você possa ter maior facilidade em conteúdos que vêm mais adiante. Tu quer dizer uma coisa? Quando eu falar em ângulo para vocês, o ângulo tem que ser o quê? A abertura entre duas semirretas. Olha a abertura! A abertura entre duas semirretas de mesma origem, onde esta mesma origem nós chamamos de vértice do ângulo. E cada uma das minhas semirretas irão representar os lados desse ângulo. Geralmente nós representamos os ângulos por letras do alfabeto grego. O ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo teta, o ângulo pi, o ângulo fi, enfim, você já deve ter visto algumas dessas notações em questõezinhas de prova. Então o que é o ângulo, professor? O ângulo é a abertura entre duas semirretas de mesma origem. Essa mesma origem vai ser o vértice do ângulo. Nós representaremos o ângulo por letras do alfabeto grego. E também nós temos aqui que essas semirretas representarão os lados do ângulo. Agora, se o teu ângulo é uma abertura, vamos para uma das aberturas mais conhecidas, mais famosas de provas de vestibular, que é quando você tem o nosso ângulo reto. E o ângulo reto é aquele ângulo onde as duas semirretas são perpendiculares entre si, onde o ângulo formado por essas semirretas é um ângulo de 90 graus. Aqui tu tens o ângulo reto. Agora, vamos supor que ao invés de você efetuar uma abertura entre duas semirretas, essa abertura ela não saiu, ou seja, você não efetuou a abertura. Se você não efetuou a abertura, você não vai ter 90 graus, nem 89, nem 30 graus, você vai ter 0 grau. E 0 grau é o que nós chamamos de ângulo nulo. Então, o ângulo que eu representei pela letra alfa vai ser igual a 0 graus, quando você não tiver nenhuma abertura entre as duas semirretas de mesma origem, ok? Agora, vamos supor que essas duas semirretas, elas façam uma abertura equivalente a 2 vezes o ângulo reto. 2 vezes o ângulo reto é 90 até aqui, depois mais 90 para cá, ou seja, 2 vezes 90, 180 graus. E quando você tem 180 graus, deixa eu colocar para vocês, quando o meu ângulo for igual a 180 graus, nós chamamos esse ângulo de meia volta, mais conhecido também como ângulo raso. Então, o ângulo raso, ou também chamado de ângulo de meia volta, é o ângulo que é 2 vezes o ângulo reto, ou seja, 180 graus. Por que eu chamei de meia volta? Porque nós já sabemos que uma volta completa corresponde a 360 graus. Então, se você vai andar metade, se você tem uma abertura aqui que vale a metade de 360, você vai ter apenas meia volta. E professor, quando é que nós teríamos o ângulo inteiro, ou seja, o ângulo de 360 graus, conhecido como ângulo de uma volta completa? É se você efetuasse uma abertura completa. E se você efetua uma abertura completa, automaticamente, olha só, as suas duas semirretas, elas irão coincidir, mas após uma volta inteira. E após uma volta inteira, você teria o ângulo alfa igual a 360 graus, que aí você vai ter um ângulo conhecido como ângulo de uma volta completa. Tranquilo até aí? Beleza? Me acompanhe e vamos nessa. Muito bem, pessoal. Agora, olha só. A classificação dos ângulos é muito importante que você tenha em mente. Para quê? Para que você possa aplicar essa teoria na classificação dos triângulos que aparecem para vocês em provinhas de vestibular, mais Enem, e eu vou te mostrar. Então presta bem atenção. Nós já vimos que quando a abertura entre duas semirretas for exatamente igual a 90 graus, quando o meu ângulo medir 90 graus, esse ângulo chamar-se-á ângulo reto. Agora, quando a abertura entre as duas semirretas for menor do que 90 graus, mas é claro, sempre mantendo a condição maior que 0, tem que ter abertura. Quando o ângulo estiver entre 0 e 90 graus, vamos pegar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, 30 graus.
o ângulo vai ser chamado de ângulo agudo. Agora, quando a tua abertura passar dos 90 graus, mas não ultrapassando os 180, sendo menor que um ângulo de meia volta, quando o teu ângulo estiver entre 90 graus e 180 graus, o teu ângulo vai ser chamado de ângulo obtuso. Vamos colocar um exemplo qualquer para vocês aqui, por exemplo, 120. Então, abertura entre duas semirretas. Se for exatamente igual a 90 graus, ângulo reto. Se estiver entre 0 e 90 graus, ângulo agudo. Se passar dos 90, mas não ultrapassando os teus 180 graus, o ângulo vai ser obtuso. Ok, até aqui. Mas tem um outro tipo de ângulo que muita gente erra em questãozinhas de vestibular. Olha só para esse cara aqui. Ângulos opostos pelo vértice. Professor, opostos pelo vértice. Vértice é aquele ponto de mesma origem, não é isso? E aí você tem aquele pontinho, você tem a abertura para o lado de cá, a abertura para o lado de lá. Abertura para o lado de cá e o mesmo pontinho, abertura para o lado de lá. Então são opostos pelo vértice. Quando você tiver duas retas, que eu vou chamá-las de reta R, reta S, e essas retas se cruzarem, elas vão se interceptar em um ponto chamado de ponto de intersecção ou ponto de concurso. Dá para tu perceberes aí de casa, me acompanhando, que quando essas duas retas se cruzarem, elas vão gerar 4 ângulos que obrigatoriamente vão ser iguais 2 a 2. O ângulo alfa aqui em cima é igual a um ângulo alfa aqui embaixo. O ângulo θ à tua direita é igual ao ângulo θ à tua esquerda. É como se eu pegasse esses dois canetões, fossem as minhas retas RS, e eu cruzasse um canetão com o outro. Olha só, o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo. O de cima é o de baixo. Professor, fecha mais o de cima. Se eu fechar o de cima, está fechando o de baixo. Abre mais o de cima, abre o de baixo. O ângulo da tua direita é igual ao da tua esquerda. Olha, o da tua direita é igual ao da tua esquerda. Então, quando duas retas se cruzam, elas formam obrigatoriamente 4 ângulos, que vão ser iguais 2 a 2. Agora, como é que eles são chamados? Este ponto aqui, ó, é o vértice comum do ângulo alfa acima do ângulo alfa abaixo. Então, esses ângulos são opostos pelo vértice e 2 ângulos opostos pelo vértice, obrigatoriamente, eles têm as mesmas medidas. Só que o aluno é muito visual, ele pensa assim, ó, e comete esses erros na hora da prova. Pega ratão, que é isso aqui, gente, ó. Você tem aqui este pontinho. Se o ângulo θ está à tua direita e esse ângulo θ à tua esquerda, eles são opostos pelo vértice. Aí chega na hora da prova, o cara fala assim, professor, por que esses 2 ângulos não são iguais? Eles não têm o mesmo vértice, o vértice comum, à direita o θ, à esquerda o alfa. Por que eles não são iguais? Porque eles não são opostos pelo vértice? Porque para serem opostos pelo vértice, olha aqui eu vou falar, presta muita atenção. Os lados dos ângulos, os lados do ângulo θ aqui e os lados do ângulo θ aqui, eles devem pertencer às mesmas retas, e as mesmas retas, quando eu me refiro para vocês, eu estou me referindo às retas RS. Então, os lados do ângulo θ estão sobre RS. Os lados do ângulo θ sobre RS. Agora aqui, ó, nós temos 3 retas. Nós temos essa reta que eu vou chamar de R. Nós temos essa reta que eu vou chamar de S e continuaria para cá. E nós temos uma reta que eu vou chamar de U, continuaria para cima, aqui vem, ó. Então, nós temos que os lados dos ângulos não estão sobre as mesmas retas. Os lados do ângulo θ estão sobre U e R. E os lados do ângulo alfa estão sobre S e R. Então, automaticamente, não serão opostos pelo vértice, consequentemente, não serão ângulos de mesma medida. Fique ligado e vem comigo. Mas, professor, você deve estar se perguntando, por que eu devo saber as definições de ângulos e o que isso implica na classificação dos nossos triângulos? É o que nós vamos ver a partir de agora. Gente, se nós tivermos um triângulo, um trilátero, ou seja, um polígono de 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, e um dos ângulos internos, apenas um, for igual a 90 graus, ou seja, esse símbolozinho corresponde ao símbolo do ângulo reto, equivalente a 90 graus. Se um ângulo for igual a 90 graus, o teu triângulo vai ser chamado de triângulo retângulo. Ele vai ter os catetos, ele vai ter hipotenusa, e nós já tivemos aulas aqui no canal, pessoal, especiais sobre triângulo retângulo parte 1 e triângulo retângulo parte 2. Agora vem cá, vamos supor que os 3 ângulos internos do nosso triângulo, os ângulos alfa, θ e beta, são todos ângulos agudos. E pelo que nós acabamos de ver, ângulos agudos são ângulos cujas aberturas estão entre 0 e 90 graus. Então vamos supor que todos os ângulos são agudos. Se todos os ângulos forem agudos, o meu triângulo vai receber um nome especial, ele vai ser chamado de triângulo acutângulo, ok? Todos os ângulos são agudos. Agora, se um
e apenas um dos ângulos internos for maior do que 90 graus, estiver entre 90 e 180, ou seja, o ângulo é obtuso, consequentemente o teu triângulo ele vai ser obtusângulo. Então vamos repetir, se o ângulo interno for 90 graus, o teu triângulo é retângulo. Se os ângulos internos forem menores que 90 graus, todos agudos, o triângulo chamar-se-á acutângulo. E se um dos ângulos internos passar de 90 graus, ou seja, for um ângulo obtuso, o teu triângulo vai ser chamado de triângulo obtusângulo, ok? Agora, essa classificação de triângulos, ela não é só para a parte dos ângulos, e sim também para a parte dos lados. Então me acompanhe e vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, olha só a classificação quanto aos lados. Eu quero que você olhe para um triângulo e se eu afirmar para vocês que esse triângulo tem os três lados todos diferentes, com medidas diferentes, e eu não estou me referindo a ângulos, estou me referindo aos lados. Se eu falar para vocês que um triângulo tem três lados todos diferentes, e agora venho independentemente das medidas dos ângulos. Se os lados forem todos diferentes, o nome desse triângulo vai ser escaleno, só que ele tem uma consequência. E qual é a consequência? Calma lá que nós já vamos trabalhar nela. Vamos passar para o próximo triângulo. Vamos supor que o teu triângulo, eu afirme para vocês, que o triângulo ele tenha dois lados iguais. Então, dos três lados, apenas dois são iguais. Quando dois lados forem iguais, o triângulo será chamado de triângulo isósceles. Agora, vem cá. Se eu afirmar para vocês que os três lados têm as mesmas medidas. Pessoal, se você tem um triângulo com três lados iguais, é porque esse triângulo já tem dois lados iguais. Então, ele já é isósceles. Só que ele é um caso especial de isósceles. Além de dois lados iguais, o terceiro coincide com os outros dois. Então, ele vai ser chamado de equilátero. E aqui vem um pouquinho de português. Quando eu falo equi significa iguais. Quando eu falo látero significam lados. Então, equilátero significam lados iguais. Tudo que for equilátero significam lados iguais, ok? Um pentágono equilátero, os 5 lados são iguais e assim por diante. Agora vem cá, qual é a consequência que o senhor falou? Todos têm consequência. Consequência onde? Na parte de ângulos, que é o principal objetivo da aula de hoje. Quando você tem um triângulo escaleno, ou seja, três lados todos diferentes, consequentemente, obrigatoriamente, os três ângulos internos vão ser todos diferentes. Se um for o alfa, o outro vai ser o beta, o outro vai ser o teta. Três lados diferentes, consequentemente, três ângulos internos todos diferentes. Agora, no caso do triângulo isósceles, tem consequência sim. Se você tiver dois lados iguais, esses lados iguais formarão com o terceiro lado ângulos obrigatoriamente iguais. Pessoal, e a recíproca é verdadeira. Se você encontrar um triângulo com dois ângulos iguais, é porque esse triângulo ele vai ser isósceles, ou seja, ele vai ter dois lados iguais. Dois lados iguais acarretam em dois ângulos iguais. Agora, onde estão os ângulos iguais? Os ângulos iguais são os ângulos que os lados iguais formam com o terceiro lado. E se nós tivermos um triângulo equilátero, pessoal, três lados iguais, a consequência é que os três ângulos internos obrigatoriamente vão ser todos iguais. Três lados iguais, três ângulos internos iguais. E aqui tem um caso especial, porque se os três ângulos internos são todos iguais, bastava você lembrar que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Se você pegar 180 graus e dividir em três partes iguais, 180 dividido por 3, cada ângulo interno do meu triângulo equilátero vai ser igual a 60 graus. Já no caso do triângulo isósceles, eu não posso afirmar as medidas desses ângulos. Então, são ângulos iguais, mas eles podem valer, sei lá, 20 graus cada um, 40 graus cada um, 50 graus cada um, 47 graus e meio cada um, eu não posso afirmar. Tranquilo? Então, gente, os ângulos, automaticamente, eles têm consequência na classificação dos nossos triângulos. Isso é muito importante, porque isso é questãozinha de vestibular, isso é questãozinha de Enem, isso é questãozinha da tua prova da escola, ok? E se você já me acompanhou até aqui, vai deixando aquele like. Para você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações desta e das outras aulas que eu vou postando para vocês todas as semanas, material, conteúdo gratuito aqui, pessoal, para você poder aproveitar e, é claro, juntos tornarmos a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. Um grande abraço e até a próxima!